Agran para os veteranos e para os pensionistas. Vai sair? Então, Léo, esse é um tema também muito complicado, que eu queria chamar a atenção aqui dos inativos e dos veteranos. É uma covardia que fizeram com esse pessoal. A lei, Léo, 13954 de 2019, ela determinou que cada estado fizesse seu regime de proteção social dos seus militares até dezembro de 2021. O governo do estado do Rio de Janeiro, ele só deu início a essa legislação lá para setembro, se eu não me engano, de 2021, através de mensagem para a Alerj. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos veteranos aqui nesse ponto é que eu fui para as ruas lutar por essa gratificação, que é a GRAM, em diversas manifestações, Léo. Eu estava na rua. Manifestações, às vezes, que tinham 20 pessoas, maioria até pessoas com dificuldades, cadeirantes. Eu estava nessas manifestações. Eu utilizei minhas redes sociais para chamar o pessoal para essas manifestações, para a gente tentar comover o governo do estado, para não tirar direitos dos policiais militares que já estavam em casa e já pagaram a sua etapa, principalmente os veteranos e os pensionistas. E o governador do estado ele não queria, Léo, enviar, demorou para enviar a mensagem lá para a Alerj com esse regime de proteção social. Eu acho que eu fui o único, não me lembro de ninguém mais de ter entrado com um mandado de segurança contra o governador do estado, cobrando ele o envio dessa mensagem para a Alerj para fazer Os caras te esse. odeiam, né, cara? Mas o ódio faz parte, Léo. O ódio, o ódio faz parte. Por exemplo, alguns me odeiam, mas os veteranos, os pensionistas na época gostaram da nossa luta. Não só eu não, tá? Tinham outras lideranças nas ruas também, muito importantes, que fizeram ali um bolo para tentar chegar nos nossos objetivos que muitos nós conquistamos. Então, eu não sou odiado sozinho, não. Tem mais gente Tem aí? mais gente. Tem. Mas assim, eu digo de judicializar, Léo, eu não me lembro de ninguém ter entrado com mandado de segurança contra o governador do estado. E eu entrei com esse mandado de segurança para que ele enviasse o que ele dissesse quando ele enviaria, porque estava todo mundo apreensivo com esse novo regime de proteção social. E aí, logo depois que eu entrei com a ação contra ele, ele enviou para a Alerj esse regime de proteção social, que virou a lei 9537/2021. Então, o regime de proteção social hoje dos militares é 9537/2021. E nesse regime, Léo, infelizmente o governador deixou de fora os veteranos e os pensionistas dessa gratificação que é a GRAM. Então, eles estão passando um perrengue muito grande, meu irmão, porque tem gente aí que está deixando de ganhar 3 mil, 4 mil, 2 e pouco, coisas que ajudam os veteranos que deram a vida, ou até mesmo Conseguiram sair vivo dessa vivo, loucura, né? cara, sabe? Assim, muita covardia isso. Então, aí eu fui pra rua, fui várias vezes na rua, em várias manifestações, pode buscar nas minhas redes sociais. Quando eu ouvi do governador do estado o seguinte, ele falou assim numa rádio, uma rádio gospel que ele estava dando entrevista. Eu não vou dar a grana para os veteranos e nem para os pensionistas. Ele falou, o governador falou isso. Daquele dia em diante, o que eu fiz? No dia seguinte eu fiz um vídeo. Olha, o governador se pronunciou em relação ao que a gente está lutando aqui. Ele disse que não vai dar a grana. Aí joguei o áudio dele, depois ele botou no antigo Twitter que ele não daria grana. Tem até que achar esse print novamente para mandar para esses inativos, esses veteranos. E aí o que eu falei? Agora só tem uma opção. Daqui para frente eu não vou mais em nenhuma manifestação, porque não vai surtir efeito. Se o titular, que é o cara que pode, né? Fazer. Que só ele pode criar Já despesa pro disse, executivo, falou. já disse que não vai dar, daqui para frente eu não vou mais em manifestação. Mas eu oriento a você juridicamente a mover a ação judicial, porque só o judiciário, nesse caso agora, poderia obrigar ele a conceder esse benefício. Então, eu parei ali e orientei os veteranos. Show. E o que aconteceu, Léo? Infelizmente, muitas pessoas, Léo, usam coisas que acontecem na tropa como carvão político. E aí muitos começaram a colocar na cabeça dos veteranos que ainda seria possível conseguir essa grana. E aí ficaram fazendo outras manifestações. Eu não tô aqui criticando ninguém, Léo. Eu acho que toda manifestação em prol da grana é válida.
Eu só acho que a gente tem que falar de forma séria, como a questão que tu falou do concurso. A gente não pode, Léo, querer ficar tirando proveito das coisas. Então, eu acho que toda a manifestação até hoje, quem está indo no TCE, quem está indo na Alerj, é válida. Porém, eu vejo 3 formas da GRAN sair hoje. Primeiro, respondendo a pergunta, o governador mudar de ideia e querer dar GRAN. Ele que é o titular da pasta, ele que é o dono na verdade, ele que pode criar gasto para o executivo. Dono do dinheiro. Ele que é o dono. Ele que pode criar gasto para ele. Né? Ninguém pode chegar na tua empresa e mandar você aumentar alguma coisa. Salário de funcionário. Sim. Não pode. Ele que pode. Ele mudar de pensamento e dar GRAN. A justiça, como eu falei para você, né, que a justiça pode determinar. E a última opção, que em vez de muitas pessoas ficarem sendo ludibriadas, essas pessoas têm que cobrar isso. Os veteranos, Léo, ele tem que cobrar hoje dos deputados da Alerj o seguinte: vocês precisam fazer como o governador, como a bancada, os deputados, na verdade, de Minas fizeram. Obstruir a pauta do governo do estado. O governo do estado mandou qualquer coisa para a Alerj, obstruir a pauta. E falar, pô, vamos conversar. Tem um número grande da bancada de policial militar? Não, hoje são poucos. Hoje eu acho que tem 2 policiais ou 3 na Alerj. 2 ou 3. Um, se não me engano, se chama Carlinho do BNH. Ele é policial militar. O outro é o Delalore, uma coisa assim, o nome assim. E o terceiro é um deputado chamado Marcelo Dino, bastante atuante, que eu vejo também, que é uma pessoa que levanta a bandeira da... Assim, não conheço, nenhum deles eu conheço. O único deputado que eu conheço da Alerj, que não é mais deputado, se chama Renato Zaca. Fui assessor parlamentar dele por 2 anos. Nunca bati a porta de nenhum parlamentar na Alerj, nunca. O parlamentar já tem muita coisa para resolver. O parlamentar já tem um corpo trabalhando para ele jurídico, então quanto menos pessoa ficar ali, uma coisa é você mandar uma sugestão, outra coisa é para os assessores, outra coisa é você ficar perturbando o parlamentar. Então assim, eu não tenho contato com nenhum deles, nunca tive, a não ser oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu conheço e vejo assim os trabalhos às vezes nas redes sociais. Então esses 3 são policiais militares que eu me recordo, que de cabeça me recordo. E eu vejo que alguns fazem, né, algum tipo de trabalho, mas o trabalho efetivo, Léo, hoje seria o seguinte, ó, mandou a pauta Y para cá, tá obstruída porque os veteranos precisam de GRAN. E aí muitas pessoas às vezes exploram Os caras não querem perder também. É isso que eu tô falando, caminho, meu amigo. Né? Beleza. De fazer pro seu eleitor, né? Na realidade que assim, o eleitor, né, do policial militar, ele é o policial militar. Sim. Mas se a gente parar para analisar, cada um tem uma base eleitoral. Então ele precisa que assine uma obra lá no... Isso aí. Então, mas eu tô te dando os caminhos. Não adianta hoje ficar iludindo o veterano com coisas que não vão acontecer. Como eu disse, todo esforço é válido. Eu vou no TCE, eu vou no ministro não sei o quê, eu vou na Alerj, beleza, mas eu te dei aqui, Léo, 3 hipóteses que podem fazer com que o governador... A primeira, esquece que ele já falou que não vai dar, mas seria ele. A segunda, judiciário. E a terceira, obstrução de pauta. Nada além disso vai trazer a grande volta. Então são esses 3 caminhos que os veteranos hoje precisam acordar, parar de serem ludibriados e falar assim para os deputados da Alerj, vocês podem fazer isso aqui. Vocês podem fazer com que pelo menos o governador sente a mesa para falar sobre a GRAN. Obstrui a pauta dele aí para mim, por favor. Tudo que vier do governo, vocês obstruem. Eu quero ver, Léo. Se o governador no dia seguinte não está sentado com o pessoal da Alerj, com os deputados da Alerj para falar sobre GRAN. Aí fica um monte de deputado às vezes, a GRAN não sei o quê, a GRAN não sei o que lá. Só falando, na falácia. Aí tu vai ver o deputado, vai na festa do governador para tu ver o deputado abraçado. Tu acha que ele vai obstruir alguma coisa ali? Não vai. Então o caminho é esse. Veterano, não tô aqui para enganar ninguém, tô aqui para falar a verdade. Um dos caminhos mais rápidos hoje seria a obstrução de pauta do governo do estado na Alerj. No mais... E essas 2 outras opções, principalmente a justiça. No mais, o governador já disse, ele não vai conceder a GRAN para os veteranos e para os pensionistas. Então, espero ter explicado ao ouvinte aí. Tobias. Fala, meus irmãos, conforme prometido, em nenhum momento nós abandonamos nem os ativos e nem os inativos e pensionistas. Hoje, dia 17 de janeiro de 2022, estamos aqui na Avenida Brasil desde 5h30 da manhã, fazendo uma manifestação pacífica para chamar a atenção não só da sociedade,
por esses guerreiros que deram sangue, suor e muitos deles até a vida, mas também do governador do estado do Rio de Janeiro. Vamos lá? Tem manifestação na Avenida Brasil, Eric Rianelli. Tem sim, pessoal, manifestação na Avenida Brasil. Aqui a gente está mostrando esse protesto, um pequeno protesto de policiais militares e bombeiros militares, ativos e inativos, aqui na Avenida Brasil, isso em Benfica. A gente tem imagens ali de baixo da pista do repórter cinematográfico Anderson Salles, vamos colocar aí na sua tela, para você dar uma olhada. Olha só, são duas faixas ocupadas aqui na pista central da Brasil, na altura do Caju, e esse reflexo no trânsito é enorme. Agora são 7 horas e 30 minutos, segunda-feira, o trânsito está muito complicado no sentido centro, na Avenida Brasil. A gente vai agora varrendo toda a Avenida Brasil com o nosso Globocop. E olha só, aqui na linha vermelha o trânsito está parado, o trânsito vai parado em todos os bairros, em Manguinhos, até Ramos o trânsito está parado. Então, o servidor público, em geral, em especial o policial militar, vem passando. Então nós estamos aqui hoje num ato pacífico, ordeiro, para dizer que somos contra qualquer perda de direitos do servidor público em geral. E repito, principalmente dos policiais militares, porque estes juram dar a vida pela sociedade. Meus irmãos, dia 10 de setembro de 2021, hoje eu estou batendo os batalhões da Baixada para mais uma vez convocar todos vocês para no dia 15 de setembro estarmos em frente à LERJ na nossa 8ª manifestação, dizendo que nós não aceitaremos nenhuma perda de direitos. E se ainda assim a perda de direitos acontecer, que ela seja pelo menos amenizada. Fala, meus irmãos, estou aqui no 39, daqui vou partir para o 15º, que será o 4º Batalhão da Baixada Fluminense. Eu estou passando para convocar mais uma vez a tropa a comparecer na manifestação do dia 15 de setembro, em frente à LERJ, às 10 horas da manhã. Fala, rapaziada, soldado Tobias, estamos aqui na LERJ hoje, dizendo não ao pacote da maldade 2. Não podemos aceitar perda de direito, qualquer perda de direito é um retrocesso. Um forte abraço a todos, boa honra. Fala, meus amigos, tudo bem? Estou aqui em frente ao Tribunal de Justiça em apoio à manifestação dos pensionistas e dos inativos reformados que estão sofrendo